Bom dia, dando sequência ao nosso Evangelho, após a gostosa prece de abertura, onde nós conseguimos elevar os nossos corações, receber um refazimento de energias, nos situar dentro de um padrão vibratório melhor, limpando a nossa aura, algo que realmente nos faz encantar pela presença harmoniosa, gostosa dos mentores. Nós agora vamos estudar a nossa Palavra da Boa Nova. A Palavra da Boa Nova, que é, na verdade, um instrumento valioso para que a gente se permita a compreender melhor aquilo que Jesus nos trouxe e, com essa compreensão, fazermos escolhas melhores. As escolhas melhores, fruto da nossa maturidade, que o estudo nos dá. O que nos dá maturidade é o estudo, é o conhecimento, que permite nós colocarmos este conhecimento em prática, vivenciar este conhecimento e, portanto, torná-lo sabedoria. Tá certo? Então, se a gente hoje arca com as consequências das nossas escolhas anteriores, nós amanhã vamos arcar com os efeitos das nossas escolhas dos dias de hoje. Ou seja, hoje nós estamos resgatando o passado, o futuro nós vamos resgatar o presente. Então, se nós pensarmos com inteligência no presente, fazer escolhas acertadas no presente, nós então vamos, no futuro, vivenciar experiências mais suaves, mais tranquilas, do que talvez a gente esteja vivendo hoje, né? Evidentemente, um planeta onde a categoria vibratória se situa entre provas e expiações, e a pandemia está aí para não deixar a gente mentir, é resultado, evidentemente, das nossas necessidades de despertamento, né? Como espíritos distraídos que somos, muitas vezes nos comportamos pelo impulso, pelo instinto, e revela-se a parte mais primitiva dentro de nós. É quando nós passamos a trabalhar isto e raciocinar antes de fazer, ou seja, medir a consequência do que estamos fazendo, e aí, quando tomarmos atitude, tomarmos dentro de consciência. Porque eu já estou prevendo qual vai ser o resultado daquilo. Então eu estou escolhendo perfeitamente o que eu quero para mim. E na medida em que eu faço esta escolha perfeitamente o que eu estou querendo para mim, eu já sei se o dia de amanhã vai ser um dia mais suave ou vai ser um dia tumultuado. Mas diferente dos dias de hoje, onde a gente basicamente trabalha com instinto, basicamente a gente trabalha com o impulso, ou seja, não usa o raciocínio, né? E até então havia uma classificação da biologia, né, onde dizia que aquilo que diferenciava-nos dos outros animais era a capacidade do raciocínio, né? Mas se a gente não usa o raciocínio, estamos agindo pelo mesmo instinto, pelos mesmos impulsos, né? E hoje nós estamos aqui para conversarmos sobre o capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é um capítulo dentro daquele enredo das bem-aventuranças, né? Uma lição, um ensinamento de Jesus dos mais delicados. Na verdade, tudo se encerra nas bem-aventuranças. E hoje o capítulo 9 nos traz: bem-aventurados os mansos e pacíficos, porque herdarão a terra, né? Mas que terra é essa que nós vamos herdar? Olha, primeiro só herda quem é herdeiro. Faz sentido? Herda quem é herdeiro. E os herdeiros, eles vão obter a terra, mas é essa terra que a gente tem aí, ou vai ser uma outra terra? Um outro planeta Terra? Uma outra faixa vibratória desse planeta Terra, né? E exatamente o que é ser manso? Exatamente o que é ser pacífico para merecer herdar o planeta Terra? Ou seja, me fazer filho de Deus.
Entendeu? Por quê? Porque eu não vou ter a terra se eu não for herdeiro. Se eu não sou herdeiro, eu não sou filho de pai. Eu estou ainda na condição de pródigo. Ah, mas ainda é filho, sim, mas eu me coloquei na condição de pródigo. Eu saí da condição de filho. Fica claro isso? Tanto que depois eu tenho que voltar para o filho. É a parábola do filho pródigo tão maravilhosa que se encaixa nesse assunto que estamos conversando, né? E então é um capítulo delicado porque ele fala das injúrias e das ofensas. Ele fala da obediência, da resignação. Ele fala da cólera. Olha, é um capítulo delicado, sabe por quê? Porque esclarece com muita fidelidade que nós não precisamos ser bobos, que nós precisamos ser bons. Ou seja, eu não tenho que aplaudir o erro, mas eu posso observar o erro com indulgência. Ou seja, não fazendo aquele erro sobressair, não julgando a pessoa que o cometeu, não criando uma ação publicitária sobre aquilo, fica claro? Mas é indulgente, ou seja, eu ainda vou ver o lado bom daquilo. Né? Eu ainda vou ver o lado bom da pessoa que cometeu aquilo, que poderia ser eu mesmo, na verdade, né? Porque nós cometemos erros. Nós somos criaturas que aprendemos pela tentativa e erro. Então eu tenho que experimentar para poder fazer as minhas escolhas. Sabe, muitas vezes a gente escuta no campo espírita mesmo algumas pessoas preconceituosas disto ou daquilo. Olha, eu entendo assim. As pessoas têm que passar por tudo. Como é que nós vamos escolher o que nós queremos? Como é que eu vou escolher a alegria se eu não sei o que é tristeza? Ou como é que eu vou escolher a paz se eu não sei o que é o conflito? Como é que eu vou escolher o diálogo se eu ainda não conheci o monólogo? Percebe? E nós precisamos ter as experimentações. E o mundo, dentro deste programa de reencarnações, oferece essas experimentações. Numa hora eu venho rico, numa hora eu venho pobre, numa hora eu venho bonito, numa hora eu venho feio, numa hora eu venho sadio, outra hora eu venho doente, percebe? Com todas as possibilidades ou com possibilidades mínimas. Então nós temos que conviver com estas situações adversas, situações de extremo, para poder aprender. Porque o fato de nós sermos ricos não significa que não tenhamos problemas. O fato de sermos pobres não significa que não vivamos nas soluções. Porque depende da minha maneira de enxergar. É claro que podem dizer, mas eu rico tenho muita mais facilidade de ser calmo do que um pobre. Não sei, você é pobre? Porque se você for pobre, você pode nos dizer, eu não sei, eu não sou rico, mas não sou pobre. Então eu consigo lidar com uma realidade desta que a gente está vivendo agora. Eu sei exatamente o que é uma classe média, sei como é que funciona, o dinheiro só entra se a gente trabalha, tem que se esforçar todos os dias, as férias só virão daqui a um ano e assim por diante, porque são as regras, não é? Mas eu não preciso fazer disso um fardo, eu posso fazer disso algo suave, depende do quê? Da maneira como eu percebo essas coisas, de como eu administro essas coisas dentro do meu coração, não é? E é um capítulo que nos traz a ideia de exatamente aquilo que Jesus nos disse, que todo aquele que for manso e pacífico herdará o planeta Terra, e eu preciso então saber o que é manso. Eu preciso saber o que é pacífico e que planeta Terra é este que eu vou herdar, não é? Que me farei herdeiro, portanto eu tenho que trabalhar para me capacitar, me qualificar numa condição de herdeiro, não é? E dizíamos que então não podemos ser bobos, temos que ser bons. Ou seja, o fato gerador, a causa geradora de todas as demais vai ser a bondade. O que é a bondade? É agir em benefício coletivo. A criatura que é boa, ela age em benefício coletivo. Percebe? Ela não está tomando partido. Ela está agindo em benefício coletivo.
E ela faz parte do coletivo, portanto ela está agindo em benefício dela também. E está tudo bem com isso, não é egoísmo. Porque ela não está fazendo só para ela, está fazendo para um grupo de pessoas. Às vezes esse coletivo é o grupo da minha família, às vezes é o grupo da minha empresa onde eu trabalho, às vezes é na escola onde eu aprendo, às vezes é no clube e assim por diante, né? Mas o que é gostoso perceber é que eu sendo bom, eu ainda na condição de beneficiar os outros, não necessariamente eu vou ser uma criatura mansa e pacífica. Olha que coisa incrível. Eu posso beneficiar o grupo, mas sendo rude, sendo cruel. Eu posso fazer isso, né? Então, a história é farta de exemplos dessa natureza, onde certos governantes, certos ditadores, eles movimentavam-se para beneficiar o coletivo, mas agiam na crueldade, na dureza. Porque prejudicava A, ou B, ou C, mas estava beneficiando um grupo de pessoas e não estava fazendo nada de errado. Mas a maneira pela qual, a intenção pela qual é que vai ser medida, não é? Então, ser manso e pacífico é a criatura que utiliza em tudo aquilo que ela faz, pelo menos no esforço, a obediência, a resignação. Quando a criatura observar esses dois preceitos legais da lei de Deus, obediência e resignação, esta bondade vai caracterizar uma atitude mansa e pacífica, não é? Então agora eu tenho que saber, já que eu entendi o que é ser manso e pacífico, né? É a criatura que age no bem, mas dentro de um programa de obediência e resignação. Olha que coisa interessante isso aqui, gente. A obediência é consentir pela razão. E a resignação é consentir pelo coração. Vamos de novo? Olha, a obediência é consentir pela razão. Isso é obediência. E consentir pelo coração é resignação. Note uma coisa, consentir. Que palavra mais bendita. Consentir. Tudo bem, se a gente pegar lá no dicionário, é permitir. Tudo bem, direto, sem andar em muitos vocábulos. Permitir. Permitir com a razão, permitir com o coração. Mas a expressão é consentir, ou seja, tudo vem do meu sentimento, mesmo que seja uma razão. Fica claro? Porque a razão não está desprendida do processo emocional, não está. Muitas vezes as pessoas fazem uma separação muito grande, a pessoa racional e a pessoa emocional, desvinculando uma coisa na outra. Não, não é assim. Eu posso usar a minha razão e nem por isso perder a minha emoção. E posso agir na emoção e sem ter razão nenhuma. Percebe o que é mais comum, que os exemplos são mais fartos? Mas note o seguinte, consentir. Vai ter sentimento das duas maneiras. E obediência é consentir com a razão. Ou seja, o uso da razão, o uso de uma medida preventiva para não prejudicar a ninguém. Não, eu não estou preocupado comigo. Então isso vai me tornar manso e pacífico, porque são situações muito parecidas. Seria talvez difícil a separar o que é ser manso e o que é ser pacífico, não é? Porque ser manso é aquele que não tem cólera. Cólera, raiva, esse é o manso. E o pacífico é aquele que faz a paz. Mas são conceitos tão próximos que ficaria difícil a gente fazer uma cisão entre eles. Então é como se manso e pacífico fosse um conceito só. Mesmo que eu possa analisar didaticamente, pedagogicamente diferentes. Mas eles encerram o mesmo conceito filosófico, manso e pacífico. Fica claro? Muito bem.
Então, o que é obediência? Tudo bem, consentir com a razão. Vamos trabalhar esse assunto. Consentir, permitir com a razão. Me ajuda? Olha, a criatura é obediente ao Pai. É tão legal isso, né? Quando a gente fala das leis humanas, existem variedades e depende de cada pai, de cada mãe, de cada família. O que às vezes é certo numa família não é certo na outra família. Tá certo isso? Mas nós estamos falando aqui da lei de Deus, da lei do Pai, que vai me fazer herdeiro a essa lei do Pai. Fica claro? Não me colocar fora como pródigo, mas me colocar dentro como herdeiro. Muito bem. É tão delicioso quando ele diz, tem de fé. Ou quando ele diz, perdoa para ser perdoado. Ou quando ele diz, age na caridade, faz ao próximo o que você gostaria que o próximo te fizesse. Você notou que quando eu parto do princípio de amar ao próximo como a mim mesmo, necessariamente eu tenho que me amar. Sabe por quê? Você nota como você se violenta? Já notou isso? Por exemplo, fazer alguma coisa que você não gostaria, mas você faz para alegrar alguém. Você faz porque alguém queria que você fizesse, mas não é o que você queria fazer. Mas você faz porque alguém vai ficar satisfeito, né? Será que isso é obediência ou é uma violência? Né? É claro que quando a gente fala em obediência, a gente está entendendo que existe uma condição superior a mim e que exerce sobre mim uma situação de, olha, obedece ou vai ser punido. Entende? Então nós não estamos falando numa relação de iguais. Mas isso é um engano muito grande, que a gente não deve mais fazer. Porque veja bem, eu posso estar sujeito às minhas próprias condições de conscientização do que é certo e do que é errado. Mesmo que eu queira fazer alguma coisa que eu sei, baseado no meu entendimento, que é errado, eu vou obedecer a minha ética, eu vou obedecer a minha consciência e não vou me permitir a fazer o que é errado. Porque toda vez que eu permito-me fazer algo diferente daquilo que a felicidade me diz para fazer, ou eu poderia substituir o tema do que a consciência me permite fazer, eu estou criando uma violência contra mim mesmo. Outro dia, lendo um artigo na internet, dizia que a violência doméstica cresceu muito por conta da pandemia. Você sabia que antes de haver uma violência doméstica, houveram violências íntimas? De mim para comigo mesmo. Eu não estou aqui defendendo a violência doméstica, muito pelo contrário, é uma pena que a gente ainda queira usar a força para ganhar alguma disputa. Isso é a antítese do manso e pacífico, portanto, é filho pródigo, portanto, não é herdeiro da luz divina, não é? Mas note uma coisa, quando nós violentamos alguém, né, antes nós nos violentamos. Quando há uma ação de violência contra alguém, antes nós também cometemos essa violência conosco. Porque o grau de maturidade que nós já estamos hoje, pelo nível de informações que a gente alcança hoje, a nossa consciência tem muito claro que a violência, que a força, que a cólera são situações que precisam ser evitadas. Mas por quê? Porque elas não são do bem, porque elas não são boas, porque elas não ajudam o coletivo, elas prejudicam, elas corrompem, percebeu? Então, quando eu tomo uma atitude violenta externa, movida pelo meu impulso, movida pelo meu instinto, parece um animal, não é verdade? Parece um animal, um animal que está apavorado, que está cercado, que está em pânico e ataca para se livrar daquela ameaça. É um impulso, é um instinto, né? Antes houve uma violência íntima. Então, a gente tem que entender que muitas vezes a violência está em nós.
antes de estar fora de nós. Antes de haver uma violência externa, há uma violência interna. E aí eu não estou me amando. E aí eu não vou conseguir amar o próximo. Sabe, quando se fala em violência doméstica, que é um tema tão triste, tão triste para quem vive, meu Deus. Porque ali estão pessoas que, certo dia, disseram que se amavam. E hoje elas partem para uma violência. Mas essa violência que se fala é uma violência física, porque ela pode ser mensurada, ela pode ser medida. Ela gera efeitos perceptíveis. Mas e as violências emocionais? E quando alguém rouba o sonho alheio? E como alguém frustra o sonho de alguém? Né? Também não é uma violência? Porque muitas vezes a gente está encantado com alguma coisa e as pessoas nos desencanam, criam problemas, inventam situações que até podem existir, mas eu não sei se vão existir nessa situação. Então, quando fala assim, obediência com a razão, é o estado de lucidez, é da minha consciência, daquilo que eu me permito fazer e aquilo que eu não permito. Eu posso não bater em ninguém. Isso me faz manso e pacífico? Não, porque eu posso violentar aquela pessoa do ponto de vista emocional, psicológico, psíquico. A escravidão acabou, né? Mas existem escravos ainda. E eu não estou falando dos escravos só, daqueles que estão submissos a uma lei da força e materialmente estão escravos. Eu estou falando das escravizações emocionais. De filhos que não podem tomar a alforria de sair de casa, ou escolher seus pares, ou fazer a profissão que gostaria, não é? Ou então o poder financeiro que a gente exerce sobre alguém e domina esta pessoa, os poderes dos argumentos, né? Da característica, das personalidades de um e de outro. A gente tem que refletir sobre essas coisas. E aí surge esse conceito que é da obediência e da resignação. A obediência é como se fosse um mecanismo abençoado, porque eu vou raciocinar. Eu vou consentir o que eu posso fazer, não são os outros. Nós não estamos falando dos outros, estamos falando de nós mesmos. O que eu posso fazer? O que eu posso fazer? E o que eu não posso fazer? E o que eu devo fazer e o que eu não devo fazer? Então, isso está na minha consciência, está na minha razão. Do outro lado vem a resignação. A resignação, ela rima com ação. Tal como a obediência, ela solicita atitude, a resignação pede ação. Mas ela pede uma ação de consentimento do meu emocional, do meu coração para fora. Então, se uma vem trabalhando a razão daquilo que eu posso ou não posso fazer, para não me violentar, para não me conflitar, para não me agredir, para não me corromper, vem também um acessório importante, tal qual importante é o outro, e a resignação vem falar. Então eu não me revolto, eu não me desespero. Então eu sei que se eu estou sendo alvo de uma fofoca, por exemplo, de uma injúria, não é? Algum motivo tem. Eu vou fazer tudo o que tiver ao meu alcance para esclarecer, mas não vou me revoltar. Não vou achar que eu tenho um inimigo, que eu tenho alguém que está contra mim, que aquele sujeito é um algoz. Não, nada disso. Porque se não fosse aquele cara, seria outro. Entende? Não importa a personalidade, importa é o fato, o movimento que está acontecendo e batendo dentro de mim. Então se a pessoa fala,
algo que não é verdade de mim, eu me rebelo, eu brigo, eu esperneio, tal, eu estou trabalhando no meu impulso, eu estou trabalhando no meu instinto que ainda está associado a uma agressão, a uma violência, a uma cólera, porque eu fico louco da vida. Mas quando nós entendemos sobre obediência e resignação como o caminho que me leva até a mansuetude e a pacificação, eu passo a não me agredir. Eu passo a me respeitar como espírito e como ser encarnado que eu sou. Ou como espírito e como alma, não é? Já que alma é o espírito encarnado. Eu cuido da minha função fisiológica. Eu me preservo. Porque eu passo a admitir que nada é injusto, porque tudo provém de Deus. Se não cai a folha da árvore, se não for a vontade de Deus, naturalmente eu consigo criar um mecanismo que me alinhe e saber, olha, se eu estou vivendo esta injúria, se eu estou vivendo esta fofoca, se eu estou vivendo esse movimento hostil, né? Esse movimento que não me entendem. A gente escuta isso até dentro de casa. Você não me entende, não é? Eu tenho que pensar, mas por que isso acontece? É porque eu estou me violentando. Eu não estou manso e pacífico comigo. E eu não sou gentil comigo. Eu não sou cortês comigo. Eu não sou afetuoso comigo. Como é que eu quero ser com os outros? Como é que eu quero ser gentil para com os outros sem me violentar? Já que eu não sou comigo. Como é que eu quero ser cortês com os outros se eu não sou cortês comigo? É me violentar. Como é que eu quero ser carinhoso, afetuoso com os outros se eu não sou comigo? Olha, a gente precisa ser gentil com a gente. A gente precisa ser cortês com a gente. E eu não estou falando de abrir a porta do carro. Eu estou falando para a gente não se perturbar. Eu estou falando para a gente não se ansiar. Eu estou falando para a gente não se desesperar, não entrar nessas síndromes todas que tanto mal fazem a nós. Ou a gastrite nervosa, ou então uma úlcera, um câncer. Percebe? Para que tudo isso, meu Deus? É porque estamos como pródigos, filhos pródigos, não somos herdeiros ainda da terra. Percebe? Então as medidas da natureza, obstinadas em não machucar-nos, obstinadas em fazer-nos aprender, vão criando mecanismos de despertamento. Para eu parar de ser distraído, de eu parar de ser uma criatura que não respeita a si mesmo. A gente fala tanto em respeitar os outros, e às vezes a gente não respeita nós mesmos. Como vamos querer que os outros nos respeitem? Então, finalizando a nossa conversa tão gostosa desta manhã de sábado, começa a cuidar de você. Começa a ser manso e pacífico com você, obediente e resignado. Fica com Deus.